Olá, Hércules, tudo bem? Como tem passado? Tudo bom, doutor? Como é que você está? É Tudo um prazer bem. estar aqui com você. Prazer. Prazer é todo meu. Uma pessoa com tão pouco tempo como você, requisitado, estar aqui e poder bater um papo comigo. Como você está sabendo, eu estou lançando um projeto pessoal, devido a toda a experiência de anos, de mais de 30 anos de carreira, mas principalmente ao quadro atual que nós vivemos na odontologia aqui no Brasil. Nós temos 20% de todos os dentistas do mundo estão aqui no Brasil, cresceu muito mais do que a população brasileira, e eu sempre tive na minha carreira um conceito de produtividade, e eu vejo que cada vez mais isso é necessário trazermos para a nossa profissão. Mas antes disso, eu queria que você, por favor, se apresentasse. Ah, imagina, obrigado. Olha, sou Hércules Florencio, sou publicitário, marqueteiro, realmente minha vida é de inovações, trabalho com tecnologia. E no meio da pandemia, né, com esse mundo parado, eu resolvi investir em odontologia. Acabei, logo no comecinho da pandemia, montando uma clínica, comprando uma franquia. Eu vi uma oportunidade de mercado, na verdade, eu vi uma necessidade, né? Tudo parado, a gente tinha dois setores andando, o setor de saúde e o setor de alimentação. O resto tudo parado. E eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar. Então, eu me juntei ao investidor e a gente acabou colocando, montando uma unidade. O planejamento era para ter 5 unidades. Montamos uma unidade ali em Santo Amaro, São Paulo. E desde então eu tenho quase 4 anos. Tenho entendido um pouco, tentando trazer novidades para o setor de odontologia e apanhando muito na gestão dessa clínica. É, muito bom. Você teve uma visão de uma demanda que estava reprimida por conta da pandemia e também uma visão de nós sermos o país dos dentistas na população dos banguelas ainda, né? É meio Né? paradoxal. E me conta uma coisa, Hércules, quando você me conheceu? Então, doutor, vamos lá. Eu tava numa situação da clínica em que, assim, eu nunca tinha gerido uma clínica odontológica, é uma franquia, então a gente pegava o expertise da franquia e trazia para a clínica. E a franquia, ela é expert em clínica de rua e não de shopping. E a gente começou a apanhar muito, porque a gente estava uma unidade em shopping, e é um pouco diferente o setor. E aí, o que que eu estava enfrentando? Meu faturamento vinha numa crescente, eles falavam que era a barreira dos 100 mil, que você tinha que passar a barreira dos 100 mil, e aí eu passei a barreira dos 100 mil, e fiquei mais de um ano em cima da barreira dos 100 mil, e nunca deu lucratividade. Meu problema era, eu não entendia, quando passava eu tinha que contratar mais gente, mais material, era mais reclamação, mais cancelamento, e eu me lembro que quando eu conheci o senhor me falou assim, você tem uma chave que você precisa mudar. Não é o número de pessoas, não é o número de clientes, não é investir mais que vai te fazer ter mais performance, ter mais resultado, é ter eficácia. Você me falou justamente essa palavra ficou na minha mente no dia que eu entrevistei o senhor. Falei, você precisa ter eficácia. Aí eu contratei o senhor para gerir a clínica, te dei carta branca. Eu me lembro que eu falei: olha, manda todo mundo embora, faz o que você quiser, muda, mas eu preciso entender. E aí eu me lembro que o senhor começou a ajustar a casa, e até tinha os doutores lá, tem até a história daquele palmeirense, você lembra do palmeirense lá? Sim, 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 sim. Doutor Cícero, que eu. Ah, isso, o doutor Cícero, do palmeirense, eu Doutor chamo de Cícero. O doutor Cícero foi um dos poucos que ficou lá, porque quando eu entrei, eu já conheci onde estavam os erros, já conheço o mercado odontológico há bastante tempo, e eu vi que realmente faltava duas coisas: faltava produtividade e faltava qualidade nas entregas, né? E alguns profissionais que eu fui conversar, eu vi que não teria jeito, nós tivemos que realmente trocar e ainda estamos em fase de troca, né? Mas o Dr. Cícero foi bem interessante o caso dele, porque ele é uma pessoa que tem uma ética profissional muito boa, está formado já há 5 anos, há mais de 5 anos o Dr. Cícero, mas ele não tinha a noção da produção, que assim não é a quantidade de pacientes que ele tem que atender, e sim, ele tem que gerir como fazer tudo isso. E Eu, nisso aí, eu estando todo o tempo ali com o doutor Cícero, eu fui ajudando ele, pegando na mão, mostrando aqui, nós vamos fazer dessa maneira,
nós vamos fazer dessa forma, é aqui que nós vamos ganhar um time melhor. Quanto menos tempo o paciente fica na cadeira, é melhor. E ainda mais na parte cirúrgica, o doutor Cícero também faz a parte cirúrgica, e essa parte cirúrgica nós sabemos que quanto menos tempo tiver a atividade operatória, o resultado do pós-operatório, da recuperação do paciente é muito mais rápido. O nosso corpo ele não sabe que está fazendo uma cirurgia, uma extração dentária para sanar o mal. Ele sabe que está tendo uma agressão. Ele reage a isso. Então, quanto mais eficiente você for, melhor. Sem E, dúvida. e ele melhorou muito, né? Muito. Melhorou muito. Assim, a gente começou a medir uns key points, a gente começou a ver, eram dois fatores que a gente media. A quantidade de pessoas que podia ser atendida num dia por aquele profissional. Eu não me lembro os números, mas eu vou chutar, eram perto de 10 pessoas. E eu me Certo. surpreendi, quando a gente analisou o final do mês, ele tinha passado de 25 pessoas por dia. E aí a gente mediu um segundo ponto, que era quantas vezes aquele paciente voltava para resolver. E eu medi também, e eu fui exatamente depois que o senhor entrou, eu comecei a medir o número de vezes que o paciente voltava na clínica e o número de cancelamentos. Então eram 3 pontos eram medidos. O número de vezes que o paciente sentava na cadeira era menor. Então, quer dizer, o que, que eu comecei a perceber? Mesmo aumentando a velocidade dos procedimentos, mesmo aumentando, ela aumentava a eficácia, porque se eu atendia, vamos supor, uma prótese em 5 vezes, agora está sendo em 3 vezes e meia, a média caiu, pô, caiu 25%. Ou seja, é um número muito interessante para os donos e gestores de clínicas, porque o nosso custo é o hora cadeira. Né? A gente paga um E, aluguel, paga a ah, amortização do investimento, tudo é hora cadeira, é um financeiro. Acho que quando o mercado odontológico entender plenamente que é um setor que precisa ser mais produtivo, eu vou fazer um comparativo com a minha profissão. Quando eu era dupla de criação na área de propaganda, eu tinha alguns diretores de arte que ficavam horas, eu chamava de pintor de anúncio, ele ficava ali como um artista, tal, tal, tal. E eu, cara, eu já era um acelerado. Né, eu já tinha uma mentalidade expert, eu já queria algo. Gente, aí eu virava para ele e falava assim: não adianta nada se o anúncio ficar pronto depois que o cliente quebrou. A gente tem que estar com a sim, campanha no sim, ar. sim, sim, Não exato. adianta você ficar horas ali deixando tudo perfeito, maravilhoso, né? E aí eu vejo uns gestores hoje de, de marketing digital que eles falam assim, é melhor feito do que perfeito. E eu acho que na odontologia, o que eu percebi também é que o feito rápido não interfere na qualidade. Pelo contrário, quanto mais rápido a pessoa fica, melhor ela fica. É impressionante, parece que é. Bom, eu tenho, não querendo te cortar, peço perdão por isso, Imagina. mas eu tenho que pegar esse link seu, porque assim, eu fui até apelidado ali na clínica como Doutor Alívio, né? E na clínica que eu trabalhei o ano passado, eu tive clínica própria durante 20 e poucos anos, mas depois eu saí para um sabático, graças à produtividade, mas foi muito interessante, porque quando eu vi essa necessidade, que não obrigatoriamente você teria que fazer um serviço rápido e não entregar qualidade. Muito pelo contrário, o Dr. Cícero, ele aumentou em 3 vezes a produtividade e nós diminuímos em quase 100% as reclamações, Eu certo? acho que até mentalmente o cliente, quando vem muito na clínica, ele já está meio estafado, ele acaba reclamando. Mesmo que o dente esteja bom, ele acaba reclamando mais, porque ele queria que fosse resolvido mais rápido, né? Hoje Exato, o tempo é o nosso patrimônio a maior. gente vive num Ou mundo mais seja, acelerado. Você vê que as exato, pessoas elas aprendem, elas não param um segundo. Elas estão paradas na banca de jornal, ela está com o celular, está não sei o quê, está fazendo alguma coisa, está tirando foto, ela está querendo produzir. E parece que dentro da clínica, quando você começa a perder muito tempo, mesmo que o serviço seja bem feito, ele vai ser percebido como mal feito porque ficou muito tempo, demorou, enrolou. exato, Pô, você exato. sabe, né? E Hércules, te perguntando uma coisa que está relacionada diretamente a isso. Então, você sentiu na prática que depois que eu entrei na clínica e começamos a fazer essas mudanças
deixamos ela mais produtiva, as reclamações, elas aumentaram ou diminuíram? Não, diminuindo drasticamente. Eu tinha uma média de, sei lá, de 7% de cancelamento, 6, 7%, e eu estava um pouco acima da média do meu setor, ali naquela, mas hoje eu estou metade da média do setor. Hoje o meu nível de cancelamento eu acho que está em 1%, 1,5%, é algo realmente Muito não bom, tem o que isso é muito falar. bom. Está Isso muito é muito bom, bom. muito bom. Hércules, mudando um pouco de assunto, eu queria conversar com você sobre uma coisa, porque, assim, existe uma, uma maneira, o modus operandi da nossa odontologia clássica aqui no Brasil, que é assim, a odontologia, você se forma e você tem que se buscar em se especializar. Eu sempre questionei isso desde o início da minha carreira, quando eu tive uma experiência, inclusive fora do Brasil, com um professor que, que faleceu em 2022, grande professor Olavo Bergamasco e Barros, que foi que introduzia essa ideia de eficiência e eficácia trazer para a nossa profissão. Quando você busca um especialista, o que você espera nele? Você espera que ele exerça, por ser um especialista, o serviço com mais qualidade. Eu acho que isso seria a lógica. Ou você busca, como um empresário, a eficiência do trabalho com a produtividade. Os especialistas que você conheceu, eles tinham essas duas coisas? Eu vou falar uma visão um pouco mais macro do setor. É um setor que não vai ficar de pé devido à necessidade. Assim, o Brasil é um país de classe média baixa, não é um país de classe alta. A nossa classe média alta, alta é muito pouca. Então não adianta você achar que você sai de uma faculdade e você vai ter uma clínica para classe alta e fatura muito, porque esse mercado aí é 1%, 2% do setor. Né? Então vamos falar de 98% do setor. Então, quando você abre uma rede de clínicas, se você abrir 10 clínicas, 8, 9 vão trabalhar com a baixa. E era a gente sabia disso. Então, nessa realidade, você tem duas coisas. Ele vai pagar pouco e vai reclamar muito. Então são pessoas que elas precisam ter assertividade e você não pode ter a hora da cadeira muito usada. Então, não tem como não pensar em eficácia e produtividade para você gerir, ter sucesso em clínicas de baixa e média renda. Não tem como. A matemática não vai fechar. Então, não é o especialista formado que vai trazer mais produtividade, mais eficiência e resultados. Eu acho Não isso é. eu acho uma armadilha do setor, né? Quando você forma em qualquer situação. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, olha a mentalidade do americano. Né? Eu tenho família lá fora, minha irmã mora lá fora. A filha dela foi para a faculdade, já na faculdade, ela tem que produzir. A filha dela, se ficar em casa, paga aluguel para a família. Essa é a mentalidade do americano. Então, o cara vai para a faculdade, ele já está pagando aluguel em casa. Já tem um custo. Então, na faculdade, ele já tem que estar produzindo. Então, quando ele sai da faculdade, ele já é produtivo. E aí ele vai para o mercado produzir primeiro, depois ele vai fazer um MBA. Depois ele vai se especializar. Então você tem um gap que a pessoa já se sustenta, já gera recursos, já tem inteligência, já tem mão, já está produzindo. Depois, se ele quiser fazer um MBA, é lá pelos 30, 35 anos, onde ele já está no setor, ele já entendeu melhor do setor. Aqui no Brasil parece que a gente inverte a roda. Parece que o cara se torna Exato, especialista antes de ser bom. Ou seja, a faculdade não te fez bom em nada. Você tem que sair, você exato, só vai conseguir ganhar dinheiro. Né? Assim, os salários de odontologia que podem ser pagos pelas clínicas de baixa renda são baixos se você não produzir muito. Até exato. teve algumas contratações que a pessoa falava assim: olha, eu quero ganhar tanto. Eu falei: tá, eu te pago isso que você quer ganhar, desde que você atenda esse Produza. número de pessoas com esse número de refações, com esse número de reclamações. Então eu dava 3 pontos para a pessoa. Eu falei: se você tiver esses key points, eu te pago isso. Se você tiver menos, eu te pago isso. É justo para ele. Até não é uma forma do gestor incentivar o profissional a subir de nível. A falar: Certo. pô, hoje eu atendo 10 bocas, por que eu vou ganhar o mesmo que um cara que atende 35? E eu já tive gente lá atendendo 35 bocas com perfeição. Claro que passou pela mão do senhor. Mas é isso que eu. Sim.
Sim, e você sabe que isso é interessante fazer esse comparativo que você fez com os Estados Unidos, porque o que que acontece? Aqui no Brasil, realmente a coisa ela é invertida. Hoje nós temos mais, quase 600 faculdades, mais de 500 faculdades de odontologia, que despejaram muitos pacientes, muitos profissionais no mercado, eu usei a palavra paciente, profissionais no mercado, e eles se adaptaram a isso. E como é que faz? Diminuíram a qualidade do ensino para que o recém-formado procurasse especialização e atualização como, pa- Ah, na ideia de que ele seria um profissional mais valorizado do mercado. Então, na minha época, eles pagam, você paga 4 anos, desculpa, você paga 4 anos para ele te chavecar para você pagar mais dois para eles. exato, não, dois não, e aí eles vão amarrando, porque para você entrar em algumas especializações, primeiro você tem que fazer uma pré-atualização. Então é muito interessante isso, porque o que eu aprendia, por exemplo, em tratamento de canal na faculdade lá na Unesp, sou formado pela Unesp, lá no campus de Araçatuba, e ali era uma referência, o que eu aprendi na graduação em endodontia, em outras coisas também, em outras áreas específicas, hoje o profissional, inclusive lá da Unesp, tem que fazer uma especialização para aprender o que eu aprendia na graduação há 30 anos atrás. Então, e colocaram toda uma visão para o cirurgião dentista de que ele só vai subir na carreira se ele virar um especialista. E eu, na prática, eu sempre falei, sabe, tem um carocinho nesse angu aí. Claro, tá E eu aprendendo. fui contra todo esse sistema. E todos, Hércules, os melhores momentos que eu tive na minha vida profissional não foram porque eu fui especialista, e sim porque eu fui produtivo. Então, concluindo, você como dono de clínica, você pode então afirmar que a produtividade é o grande diferencial que os gestores hoje buscam nos dentistas no mercado, certo? Não tenha dúvida. Você está falando de um setor onde eu acho que 20 ou 30% dos clientes vêm de planos de saúde, planos dentários. Você está falando que vai um terço, eu não sei o número exato, mas um terço do seu faturamento, um terço dos clientes no mercado vem de planos. Os planos eles pagam no limite do faturamento. Se você errar isso aqui no plano, você tem prejuízo. Como é que você vai atender 5, 10 bocas num dia num plano de saúde? Impossível pagando um salário legal. Impossível se não tem Sim, produtividade, eficiência, eficácia. Essas palavras têm que andar juntas. É como a Fórmula 1, né? Parece que quando a sim. gente trocava o Eu pneu lá, lembro de troca de pneus. Troca de pneus, você lembra como que demorava um era minuto. antigamente? Demorava um minuto e tinha erro pra caramba. Se você lembra, Sim. bom, desculpa os jovens aí que estão assistindo, mas se você olhar lá atrás, você vai ver que há 10, 20 anos atrás demorava um minuto e os caras viviam errando. Hoje demora 2 segundos e não tem um erro. Então parece que a sua mente, quando muda essa chave, você foca no que você Sim. está fazendo, você melhora. Não é que você está rápido, mas você está melhor, você está eficiente. Eu, no começo da clínica, eu ficava olhando lá nas câmeras e eu via entre um atendimento e outro, o jovem olhando no celular, batendo papo, falando com a família. Depois que o senhor passou por ela, eu vejo os profissionais planejando o próximo atendimento. Então, Sim. esse ritmo, ele vai acelerando e sei lá, cada 10%, 20% que ele ganha aqui, 15% ali, no final do dia, passa mais rápido o dia. Atendeu 27, 28 bocas, 25 bocas, mas atendeu com qualidade, com Exato. afetividade. Exato. Não dá para. Desculpa, mas não dá. Eu tive casos de implantodontistas que faziam 6, 8 implantes no máximo. E eu tive um implantodontista, acho que o doutor Neto, ele fazia 25, 24 implantes com maestria, nunca teve uma refação. Ele cobrava ó, 2, 3 vezes mais, mas valia a pena. Era Sim, os casos do Dr. Neto eu estou fazendo hoje, sabe o que? Nós estamos fazendo a parte de manutenção dos implantes e protocolo dele, sem nenhum perfeito, problema. sem problema nenhum. Hércules, deixa eu dizer a você, cara, eu sei que seu tempo é muito curto, muito obrigado por ter estado aqui comigo, é, por ter essa satisfação de ter uma pessoa com a sua visão de mercado,
tudo aquilo que você já realizou no passado, você que você tem prêmios no exterior, e depois com uma outra live eu gostaria de a gente aprofundar um pouco mais nisso, tá? Esse meu projeto, esse meu projeto foi de uma experiência de vida que eu tive nos meus 30 anos que eu tive, mas isso eu gostaria de detalhar com você também numa segunda oportunidade. E por enquanto eu vou tocando sozinho, mas assim, obrigado por você ceder essa entrevista e ter esse tempo comigo. Ó, doutor, deixo aberto aqui, e é bom que fique gravado na live. O senhor tem total apoio. Eu senti na pele, o setor precisa disso. O setor precisa disso. Eu tenho conversado já com vários amigos donos de clínicas. Eu virei, nesses 4 anos, eu virei amigo de um monte, de 50, 100, 200 clínicas aí, porque a gente tem grupos de WhatsApp. É uma necessidade latente você ter uma outra categoria de profissional, um profissional consciente. Eu acho que, fazendo um comparativo com alguns setores, né, eu tenho desenvolvido uma tecnologia que serve tanto para odontologia quanto para advocacia, e eu tenho testado muito, e eu vejo que no setor de advocacia, as contratações, elas visam a eficácia, a produtividade, a qualidade. E quando esse profissional se destaca, ele vira sócio. Eu acho que a gente tem que. A odontologia ela tem que migrar para isso. Você não precisa abrir mais 500 mil clínicas, porque não vai ter espaço. Então, consolida as grandes clínicas, entrando nela na sociedade, mostrando a sua produtividade. Eu acho que esse é o caminho. E quando você vira sócio, e é legal que o advogado que entra na sociedade, ele recebe do todo, porque ele do lucro do todo, mas ele recebe pela própria produtividade. Então ele está sempre buscando melhorar, se atualizar, entender mais, estudar mais, ser mais eficiente, ter mais qualidade. Ou seja, esse profissional é o que vai ditar o mercado do futuro. E digo mais, quero deixar aqui gravado que apoio, e se o senhor precisar de um parceiro com uma inteligência de mercado, quero estar junto, porque eu acredito muito, é uma necessidade latente, eu entendo o que o senhor quer passar, não profundamente, mas eu entendo que o senhor quer buscar uma eficácia, eficiência, uma integração. O senhor é muito antenado, o senhor traz tecnologias novas, né? Aquele DIU que está na clínica, que é a leitura dos raios-x, é uma invenção brilhante. Acabei ficando dono do Caio, que é um dos donos. Ele é brilhante. Você tem um raio-x panorâmico que hoje tem uma análise diferenciada, uma análise que pelo tom do cinza da imagem ele detecta com 99 ponto não sei quantos por cento de precisão tudo que a pessoa tem na boca, ou seja, a inteligência artificial está vindo aí. Os dentistas têm que entender, têm que viver se atualizando, e o senhor é muito necessário, porque o senhor viveu as três fases, eu diria. O senhor viveu o ensino, que era muito melhor, o senhor viveu o sucesso de ter vendido clínicas maravilhosas, fantásticas, e o senhor está vivendo uma reinvenção do setor e está querendo ser protagonista. Então, se o senhor precisar de mim, tô Ah, junto. Tá bom? muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você e para toda a sua família. Obrigado, fiquem com Tudo Deus. certo. Boa sorte, sucesso na sua empreitada. Obrigado, tudo de bom.